Amém. A paz de Deus, igreja. Amém? Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos, a mais um culto de adoração. Como o pastor Gu já disse, um culto especial, porque hoje estamos celebrando 25 anos de ministério neste lugar. Então, louvado seja o nosso Deus por esses 25 anos e pela vida de cada um que já esteve aqui, e que está aqui agora. Deus seja louvado por tudo isso, e nós viemos aqui para agradecer a Deus e para celebrar esta data. Amém, amados? Tudo bem, seu Edson, João, seja bem-vindo, João, os nossos visitantes. Como eu já disse para o João ali, sinta-se em casa, porque essa casa é do nosso Pai. Amém, amados? Aleluia. Também quero saudar os nossos irmãos que nos acompanham ali pela internet. O culto está sendo transmitido ao vivo pelo canal da IEGA. E nós temos os nossos amados, queridos, que não podem estar conosco presencialmente, mas que estão ali virtualmente. E os nossos irmãos aqui, já agradecendo a Deus por esta data, a irmã Luzia, a irmã Dilma, Deus abençoe as suas vidas. Fiquem conosco até o final, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero convidar a igreja para que se levante. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um que está aqui e consagrar a Deus tudo aquilo que ainda vai acontecer neste dia. Hoje é um domingo de celebração, sim, mas também um domingo de Santa Ceia. Um momento especial da nossa vida em igreja. Um momento onde nós renovamos uma aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo, uma aliança de vida eterna. Amém, queridos? E por isso nós agradecemos a Ti, Deus. Agradecemos por este lugar, Pai. Agradecemos a Ti pela vida de cada um, Senhor, e por esta porta aberta, Senhor. O Senhor é o centro do nosso culto, Pai. O Senhor é o centro da nossa adoração, Senhor. Nós estamos aqui todos, Pai, com um único propósito, Deus, que é o propósito de Te adorar, de Te exaltar, Senhor, de cultuar o Teu nome, Senhor, de fazer a Tua vontade, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, receba o nosso louvor, Senhor, receba a nossa adoração, Senhor, receba a gratidão de cada um que está aqui, Senhor, e que o Teu Espírito Santo tenha total controle da nossa vida, total acesso à nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Acampa os anjos aqui também, Pai, que todo mal caia por terra, que toda distração, que todo sono, que todo sentimento ruim, Senhor Deus, que caia por terra em nome de Jesus, e que neste momento só haja espaço, Senhor Deus, para Ti, só haja espaço para a comunhão, só haja espaço para a adoração, Senhor, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, e nós Te agradecemos por isso. Eu peço que você, olha, meu amado, a igreja caminha pelo amor. Então eu quero que você cumprimente o irmão que está do teu lado com amor, que você dê um abraço no teu irmão, que você possa dizer a ele o quanto ele é especial para você, em nome de Jesus. O quanto ele é importante para você, e o quanto você o ama. Amém? Aleluia. Amém. Também amo todos vocês. Família linda. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, meu querido. Amém. Oh, delícia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Às vezes eu entro nesse lugar precisando só de uma coisa, de um abraço. Como é bom. Louvado seja o nome do nosso Deus. Por esta casa, por esta família, por essa congregação. Aleluia. Glórias a Deus. É bom porque quando a gente começa... Não para, né? Amém, amém, aleluia. Glórias a Deus. Agora eu chamo você, meu amado, a se conectar com a palavra de Deus comigo. E ainda de pé, eu vou ler um trecho da palavra de Deus.
E esse trecho da palavra de Deus, aleluia, amém. Esse trecho da palavra de Deus sempre foi o centro da palavra, o centro do evangelho neste lugar. Há 25 anos, pessoas têm sido usadas por Deus para trazer uma palavra, trazer uma mensagem neste lugar. E eu vou ler um trecho da palavra de Deus, que é o centro desta mensagem, que está em João, capítulo 3, no versículo 16. E se você está com a sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia para acompanhar essa leitura de pé em respeito a esta palavra. É um texto muito conhecido, muito falado. Louvado seja Deus por isso. E diz assim João 3,16: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Em algumas versões está escrito não morra, mas tenha a vida eterna. É isso que está escrito em João 3,16. Deus tanto amou o mundo que entregou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo o que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Amém. Pode se sentar agora. Pastor, mas eu já ouvi isso muitas vezes. Certamente. E quem está aqui há mais de 5, 10 ou até 25 anos, né? Os meus amados que estão ali já há quase há 25 anos, ouviram muito este versículo e ouviram muitas pregações falando acerca deste assunto. Por quê? Porque ele é o centro da nossa vida. Este assunto é o centro do Evangelho. E certamente quem continuar aqui pelos próximos 25 anos ouvirão muitas vezes este assunto. Porque ele é o centro, ele é a verdade. Esta é a grande promessa que Deus nos fez. E que Deus tem usado pessoas desde a época de Jesus Cristo para anunciar este Evangelho. Aliás, Deus usou os profetas a falarem acerca disso antes de Jesus. E todos os profetas foram usados por Deus para anunciar este Jesus, anunciar esta salvação. E aí ele veio, ele cumpriu o seu propósito, e ele montou ali então um grupo de pessoas chamados discípulos. E esses discípulos, Deus deu uma ordem a eles, para que eles fossem e pregassem o Evangelho a toda criatura, em todas as nações, falando deste Evangelho, falando das boas novas. Quais são as boas novas, pastor? Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje o Senhor Jesus está sentado no mais alto trono, ao lado de Deus. E os discípulos falaram isso. E eles continuaram falando, e os discípulos se espalharam por aquele lugar, e eles anunciaram o Evangelho. Pessoas conheceram Jesus, pessoas se converteram. E pessoas foram usadas por Deus para continuar pregando este Evangelho. E Deus levantou outras pessoas. Exemplo, apóstolo Paulo, que não fazia parte daquele grupo de discípulos, mas depois ele teve um chamado. E ele também foi usado por Deus para pregar este Evangelho. Para dizer que Deus tanto te amou, que ele entregou o Filho dele, o único, para a sua vida. Para que ele pudesse morrer por você. E essas pessoas, elas vieram pregar o Evangelho. E um dia, Deus falou assim: eu vou colocar um lugar ali em Alphaville. Eu vou abrir uma porta ali. Porque esse Evangelho vai continuar sendo pregado naquele lugar. E esse Evangelho chegou até nós. Louvado seja Deus. Isso significa continuidade. Continuidade, continuidade, continuidade. E pessoas foram usadas por Deus por 25 anos para continuar pregando este Evangelho neste lugar. E nós chegamos até aqui. Mas e daqui para frente? Como serão os próximos 25 anos? Aonde você se vê daqui 25 anos? Como você se vê daqui 25 anos? Será que você se vê a mesma pessoa? Será que você se vê transformado por este Evangelho porque ele transforma? Ou não?
Fato é que Deus tem uma promessa, e a promessa de Deus se chama vida eterna. Vida eterna. E essa palavra, ela é atemporal. Ela serviu para esta época e serve para os dias de hoje. É a mesma palavra, o mesmo Deus, a mesma pregação, falando de vida eterna. E esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma, ela restaura e ela gera viva. A mesma palavra que foi pregada há mais de 2000 anos, há 1500 anos, há 500 anos, há 800 anos, há 300 anos, há 25 anos. É a palavra que é pregada hoje. Hoje. Porque qual é o dia, pastor? A palavra de Deus diz que o dia é hoje. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Que dia, pastor? Hoje. Porque hoje pode ser um dia que vai transformar a nossa vida. Hoje pode ser um dia divisor de águas na nossa vida. Que dia, pastor? Hoje. Hoje. Então, se o centro da palavra de Deus é o Senhor Jesus, se o centro da palavra de Deus, se o centro da tua vontade é a salvação, é a vida eterna, do que você vai falar hoje, pastor? De vida eterna. De promessa de vida eterna. Amém? E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 14. João capítulo 14, no versículo 1. Qual é a promessa que Deus tem para nós? Como funciona esta promessa? Do que se trata esta promessa? Jesus disse ali em João no capítulo 14, no versículo 1, não se perturbe o coração de vocês, creia em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, em algumas versões nós vamos ler há muitas moradas. Então na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. Versículo 3, e se eu for e lhes preparar o lugar, voltarei, e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, lembra daquela frase? Sou que nem Tomé, só acredito vendo. É por isso, porque Tomé ele só acreditava vendo mesmo, né? Então ele questiona e diz assim, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Talvez essa seja a tua dúvida nesta manhã. Qual é este caminho? Para onde Jesus vai? E a palavra nos responde, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Então este é o caminho, Jesus. Esta é a promessa, uma morada para você. Olha, o Senhor falou que existe uma nova terra, existe uma nova casa, existe uma nova cidade. E Ele falou que está preparando esta cidade, terra, este caminho, esta nova vida para você e para mim. Essa é a promessa. A promessa de uma terra prometida. Diferente da terra prometida lá do Antigo Testamento. Diferente. Existem algumas semelhanças. Porque aquela terra era um lugar de descanso para aquele povo. A nossa nova terra também é um lugar de descanso para nós. E o Senhor fala em Hebreus no capítulo 4, que existe ainda um novo descanso. E nós vamos ler o que ele falou. Hebreus capítulo 4, meu amado, eu convido você. Versículo 8. Hebreus no capítulo 4, no versículo 8. O autor diz assim, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de um outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto,
Esforcemo-nos por entrar neste descanso, para que ninguém venha a cair, segundo o exemplo da desobediência. Então a terra prometida também era um descanso para aquele povo, mas muitos não entraram na terra prometida por conta da desobediência. E Deus está falando agora que existe um novo descanso, que existe uma nova promessa, que existe uma nova terra e que existe uma nova morada para você. Mas ele fala que o autor não seja como eles foram, desobedientes. E nós sabemos da história do deserto. Eles eram desobedientes, eles eram incrédulos. E a maioria daquele povo não viveu a promessa de Deus. A maioria ficou no deserto. Daquela geração, somente Caleb e Josué entraram na promessa, entraram na terra prometida. Meu amado, quem vai entrar na terra prometida? A promessa é para todos. Esta nova casa é para todos. Este novo céu é para todos. É para todos. E quando Josué preparou para a entrada, Deus deu uma direção para ele. É a mesma direção que ele vai nos dar, para que nós também possamos entrar nessa terra, amém? E eu convido você a abrir rapidinho, Josué no capítulo 1. Porque aí aquele povo lá foi entrar naquele descanso. E o que Deus falou para eles quando eles iam entrar ali? Josué no capítulo 1. Então Deus tinha uma promessa, uma terra prometida a Canaã. Muitos ficaram porque não creram. Muitos ficaram por causa da incredulidade. Não tomaram posse desta terra. Não achavam que era verdade. E foram ficando na metade do caminho. Mas aí tinha um povo que creu. Um povo que confiou em Deus. E aí no momento, Deus fala assim para Josué no capítulo 1. Depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, ou seja, continuidade. Moisés foi até um certo ponto. Daqui agora, Moisés, é outro. É Josué que está indo agora. Ele diz assim, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou a dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Vai pegando para você, meu amado. Porque você está prestes a entrar numa terra prometida. O Senhor falou assim, então, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. E ele continua assim, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar herança, a terra prometida, sob o juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. E ele continua, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde você andar. Perceba, promessa, entrar. E não quer dizer que eles iam entrar ali, porque a palavra mostra que teve muita luta. Eles entraram, mas eles lutaram para conquistar. Porque ainda existia um povo ali, a terra não estava vazia. Então, diante desta palavra, eles entraram, eles foram conquistando, até o dia sim do descanso. Mas muitos pereceram. E agora a gente vai voltar para a nossa promessa, porque nós temos que viver o dia de hoje. Seja forte e corajoso, meu amado. Quais foram as orientações do Senhor a Josué? É a mesma para a nossa vida, para que nós possamos tomar posse desta herança. Primeiro, ser forte e corajoso. Segundo, meditar na palavra de Deus dia e noite. Para quê? Para ser bem-sucedido nesta caminhada. Não se desvie desta palavra, para que você seja bem-sucedido.
Fale desta palavra, medita e fala sobre ela para as pessoas, para que você seja próspero. E eu estarei com vocês durante toda esta caminhada. E aí, voltando rapidamente, a gente já vai encerrar. Volta para a nossa promessa. O que Jesus falou? Eis que existe uma morada. Eis que estou preparando um lugar para você. Estou indo para o meu Pai, mas eu vou preparar uma morada, vou preparar uma casa, vou preparar um lugar para você. Essa é a tua terra prometida. Qual terra prometida? A terra prometida que sempre foi pregada neste lugar. A terra prometida chamada vida eterna. Vida eterna, vida eterna. Mas perceba, existiam condicionais. Olha, existia a condição. Qual condição, pastor? Servo meu, tenha cuidado para obedecer toda a lei, toda a palavra que eles tinham naquela época. Nós também, nós temos que ter cuidado para obedecer esta palavra que tem sido pregado neste lugar e que está na própria palavra de Deus. Não só isso, ele falou assim: não se desvie dela nem para um lado nem para o outro, porque assim você será bem-sucedido. Não deixe de falar as palavras deste livro, de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então, é uma condicional. Aí, se você fizer tudo o que está condicionado, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. É isso que Deus tem proposto para nós. Um caminho de sucesso, meu querido. Um caminho de sucesso. Amém? E aí então, voltando. Jesus preparou. E João viu este lugar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Jesus falou deste lugar. E Deus chamou João para ver este lugar e registrar um pouquinho dele para nós. Então lá em Apocalipse no capítulo 21, no versículo 1, nós vamos ler: então, e aqui João, todos sabem, nós falamos sobre isso. João, ele foi levado pelo Espírito Santo e o Senhor mostrou para ele muitas coisas do que haveria de acontecer. E Apocalipse é a revelação destas coisas. E uma destas coisas que João viu foi a nova terra, foi esta nova morada. E aí ele registrou da seguinte maneira: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, olha, a cidade santa, uma nova cidade. Ele viu a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva e adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará os seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Tem alguém triste? Tem alguém chorando? Tem alguém com dor? Lá não vai ter nada disso. E ele continuou: aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Lembra porque o povo não entrou? Pela falta de confiança. Mas o Senhor falou assim: João, escreva isso, porque essa palavra vai chegar, e essa palavra vai ser pregada. E hoje essa palavra está sendo pregada, dizendo: essas palavras são dignas de confiança. E ele continuou: disse-me ainda, está feito. Sou o alfa e o ômega, o primeiro o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água, da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte.
Qual é a nossa luta, pastor? É contra estas coisas. A nossa luta é contra a nossa carne. A nossa luta é contra essas coisas, para que possamos então tomar posse deste reino e deste novo lugar. E aí, para encerrar, de verdade, como faremos então? O que faremos então? Arrependam-se. A palavra de arrependimento. Porque quando nos arrependemos, Deus perdoa os nossos pecados. Me dá uma ferramenta, me dá um instrumento então para me ajudar. A palavra de Deus tem todos os instrumentos e toda a ferramenta necessária para nos ajudar. E eu convido você a abrir a tua Bíblia em Hebreus no capítulo 12, a partir do versículo 1. E nós vamos encerrar aqui. Todos encontraram Hebreus capítulo 12? Quem não encontrou ainda, eu vou esperar um pouquinho mais. Mas quem não encontrou e tem certeza que não vai encontrar, pode olhar na Bíblia do seu irmão, que está do lado. Mas eu profetizo em nome de Jesus, que você vai encontrar. Se a Bíblia estiver com a letra pequenininha ou você não trouxe, também pode acompanhar aqui no telão. Diz assim Hebreus no capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Quais são essas testemunhas? Depois você lê o capítulo 11. O capítulo 11 fala de várias testemunhas de fé. Várias. A maioria daqueles homens de fé estão registrados aqui em Hebreus no capítulo 11. Então, estão rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. O que faremos então? Livremo-nos de tudo o que atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Como? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? E é assim que nós vamos caminhar, meus amados. Essa deve ser a nossa luta. A luta contra todas as coisas que não permitirão que entremos no céu. A luta contra a nossa carne, contra os nossos desejos pecaminosos. E nós só conseguiremos lutar se andarmos no Espírito Santo. O Espírito Santo é a ferramenta, ele é Deus. Ele é a forma que Deus nos dá para lutarmos e resistirmos ao pecado. Por isso a palavra diz, se você vive pelo Espírito, ande também no Espírito. Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós somos vivificados pelo Espírito. Nós nascemos de novo. Mas não basta ser vivificado. Agora nós devemos andar no Espírito. Crescer espiritualmente. Ser forte, ser corajoso. Para que possamos caminhar até o dia que nós vamos herdar essa promessa. Sabe qual será esse dia? O dia que eu e você morrermos. Ou o dia que o Senhor Jesus Cristo voltar. Amém, queridos? Então, a proposta para os próximos anos é nos livrar de tudo que atrapalha e do pecado. Ou seja, não é só o pecado que atrapalha. Não é só o pecado que atrapalha. Muitas coisas atrapalham a nossa caminhada, fora o pecado. Porque a palavra diz, nos livrar de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O que tem atrapalhado a nossa caminhada? Será que a administração do nosso tempo tem atrapalhado a nossa caminhada? Administrar tempo não é pecado, mas ele atrapalha a nossa caminhada? Não ter tempo para Deus atrapalha a nossa caminhada? Pode atrapalhar. O entretenimento outro pode atrapalhar a nossa caminhada? Pode. Sentimentos ruins, rancor, ódio, atrapalham a nossa caminhada? Se atrapalhar, livre-se de tudo isso. E também do pecado que nos envolve. E façamos o quê? Corramos com perseverança. O que é perseverança? O original da palavra perseverança no grego, hupomone, significa permanecer firme. Então, meu amado e minha amada, continue a tua caminhada com perseverança. Com perseverança. Com os olhos fitos em quem?
no Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é o caminho. Nós lemos em João 14, Jesus é o caminho. Somente através de Jesus chegaremos ao Pai. E quando o autor fala assim, corra com perseverança a corrida que lhe é proposta com os olhos fitos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, é porque se nós olharmos para o lado, nós podemos afundar. Pedro, enquanto olhou para Jesus, quando ele caminhava no mar, ele foi, quando ele começou a olhar para a tempestade, tirou o foco de Jesus, ele começou a afundar. Serve para a nossa vida, meu amado, em nome de Jesus. Então, a proposta dos próximos 25 anos é que possamos perseverar na fé. Lutar para herdar tudo isso, porque a promessa já está feita, mas não há vitória sem luta. Mateus no capítulo 11, versículo 2 diz que o reino dos céus é conquistado com força. Força. A terra estava prometida para Josué e os israelitas, mas eles tiveram que lutar. Eles tiveram que lutar. Sem luta, sem conquista. Então, o convite para os próximos anos é um convite de perseverança, um convite de luta. Porém, Deus está conosco. E isso nos traz paz. Josué, faça tudo isso, mas eu estarei com você até o final. Eu estarei com você até o final. E Jesus também nos garantiu isso em Mateus no capítulo 28, lá no finalzinho, quando ele fala aí de pregar o evangelho, ele fala assim, eu estarei com você até os últimos dias. E eu estarei com vocês, eu não os abandonarei. Por quê? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele conduz os nossos passos. Se estivermos alicerçados nele, Ele vai nos ajudar, e Ele nunca vai nos abandonar. Amém? Aleluia. Diz aqui, Mateus capítulo 28, versículo 20, quando ele fala para ir pregar o evangelho, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E ele finaliza o capítulo dizendo, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Deus sempre esteve conosco, durante 25 anos, Deus nunca nos abandonou, Deus nunca abandonou esse lugar, Deus nunca abandonou a liderança, Deus nunca abandonou todo aquele que pisou aqui e creu na palavra de Deus, Deus nunca os abandonou. Pessoas vieram, pessoas foram, pessoas permaneceram, pessoas morreram, salvas, graças a Deus. Centenas de pessoas passaram neste lugar e elas ouviram uma palavra de vida. E todas as pessoas que passarem aqui ouvirão uma palavra de vida. Vida em abundância. E onde está essa vida? Em Jesus Cristo. Pois todo aquele que nele crer não morrerá, mas terá a vida eterna. Esta é a promessa, este é o presente, a salvação. Ela está na mesa. Eu tenho que pagar alguma coisa? Nada, 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 porque é de graça. É de graça. E a palavra graça significa um favor que você não merece. Então Ele não está olhando do jeito que a gente está, o pecado que está em nós. Ele simplesmente nos deu de presente. Mas Ele vai querer transformar a nossa vida no processo da nossa caminhada. Amém? Então que assim seja em nome de Jesus. Eu convido a igreja a se levantar. E eu quero, junto com você, meu amado, agradecer a Deus por este presente. Eu quero orar para que o Espírito Santo possa habitar na sua vida. Porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. Se nós não nos convencemos do pecado, o Espírito Santo não está em nós. Pastor, como eu recebo o Espírito Santo, pastor? Eu ouço falar, mas como é, pastor? Diz a palavra de Deus em Efésios no capítulo 1. Versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, se você creu nesta palavra, se você realmente entende que Deus entregou Jesus para você,
por amor à sua vida, e Jesus morreu por você naquela cruz, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia, gerando vida e vida em abundância, e você quer entregar a sua vida para Jesus, automaticamente o Espírito Santo de Deus vem habitar em você. E aí você agora é casa de Deus, você é templo do Espírito Santo de Deus. E aí quando você começa a meditar na palavra, quando você começa a viver uma vida de oração, quando você começa a buscar os dons do Espírito Santo, você começa a andar no Espírito. Então o convite para o próximo tempo, para a próxima geração, para os próximos anos é: vamos andar no Espírito. Porque aí o Espírito Santo nos convence do pecado, o Espírito Santo nos mostra o caminho, o Espírito Santo direciona a nossa vida, o Espírito Santo nos ensina a orar, o Espírito Santo confirma no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, a oração é: Espírito Santo de Deus, vem habitar em nós. E que você possa desejar o Espírito, deseje o Espírito Santo, deseje o Espírito Santo. A concupiscência é um desejo ardente, mas que a concupiscência não seja o desejo da carne, que ela seja o desejo do Espírito. E quando você deseja a presença do Espírito Santo, você deve abrir mão de tudo. O que você deve abrir mão? O que tem aí dentro de você que você tem que abandonar, que você tem que deixar para trás? Permita, deixe, faça uma aliança com o Senhor, para que você viva e viva em abundância, e para que no dia certo Deus fala: vem filhinho, chegou a sua hora, agora você vem aqui para a casa que eu preparei para você, agora você vem viver uma vida plena e eterna ao meu lado, está aqui a casa que eu preparei para você, agora isso aqui é eterno, e agora aqui não tem dor, filhinho, agora aqui não tem tristeza, agora aqui neste lugar não tem choro, neste lugar é um lugar de paz, neste lugar não tem corrupção, não tem falsidade, aqui é um lugar de paz, e nós temos que caminhar olhando para o céu, nós olhamos pouco para o céu, e durante 25 anos as pessoas estão aqui dizendo: olha para o céu, olha para o céu, olha para o céu, olha para o céu. E certamente pessoas continuarão dizendo: olha para o céu, olha para o céu, olha para a vida eterna. Não fixa o seu olhar e pensamento somente nesta terra, porque isso é passageiro. É passageiro. Pergunta para a pessoa que tem mais idade aqui, assim para ele, talvez seja o bispo. Bispo, passou rápido a sua vida? Eu já perguntei. E eu vou dar um spoiler. É isso mesmo? Passou muito rápido, filho. Ele vai dizer assim: um piscar de olhos. É assim que funciona. Mas Deus tem algo muito melhor e superior para mim e para cada um dos senhores que estão aqui, em nome de Jesus, dos meus irmãos queridos. E o convite é: quer tomar posse dessa palavra? Quer viver esta palavra, esta promessa? Entrega o teu coração para Jesus. De verdade, de uma forma genuína. E isso tem que trazer transformação na sua vida. O velho homem tem que morrer e o novo homem tem que começar a caminhar. E que os próximos 25 anos sejam 25 anos do novo homem caminhando. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos viver o hoje pensando no amanhã, mas querendo caminhar a caminhada que Jesus nos propôs. E isso vai requerer de nós abandonar algumas coisas e lutar para ser a diferença numa geração corrompida. Amém? Deus está querendo chamar esse povo para ser um povo diferente. Deus está chamando um pequeno povo neste lugar para ser um povo diferente. Um povo diferente. Amém, meus amados? Senhor amado, em nome de Jesus, está aqui o teu povo, está aqui a tua igreja, Senhor. Nós nos colocamos ainda na tua presença, Pai, e te agradecemos, Pai, por todas as pessoas que o Senhor usou neste lugar, por todos aqueles que ouviram a tua palavra neste lugar, por todos os casamentos que foram restaurados neste lugar, por todas as famílias que foram restauradas neste lugar, por todas as pessoas que chegaram aqui mortas e saíram daqui vivas pelo Espírito, por todas as pessoas que entraram enfermas aqui foram curadas, Pai, e nós vivemos curas aqui extraordinárias. Pessoas foram curadas de câncer neste lugar, Senhor. Pessoas, Pai amado, que não tinham como ter filhos neste lugar, o Senhor colocou uma palavra, elas tiveram filhos. Nós vivemos muitos milagres neste lugar, Senhor. Senhor, gera fé nos nossos corações, que não sejamos como aqueles que tinham a promessa,
mas pela incredulidade não entraram na terra prometida, Pai. Eu quero profetizar sobre essa igreja, que nós viveremos um novo tempo. Eu quero profetizar, Senhor Deus, que assim como existia um novo tempo para aquele povo, também vai existir um novo tempo para este povo. E eu quero profetizar, Pai, que seremos bem-sucedidos nesta caminhada, Senhor. Seremos prósperos, Pai. Não porque somos bons, mas, Pai, porque atenderemos as Tuas ordenanças, Pai, em nome de Jesus. Sela cada um com o Teu Espírito nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Que todos aqui possam sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glórias a Deus por isso. Pode se assentar. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Nós queremos aproveitar e nos despedir do pessoal da internet, em nome de Jesus. A transmissão ela vai ficar por aqui. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que pôde nos acompanhar. Louvado seja Deus. E que, no momento oportuno, vocês possam também nos visitar e fazer parte do culto presencial. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém?